Olá, amores, tudo bem com vocês? Venho aqui trazer uma mensagem, paz do Senhor, para todos vocês. E abra a Bíblia comigo lá no livro de Lucas, capítulo do número 19, verso do número 1 ao 4, que diz: Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Nós vimos que Zaqueu, ele era um homem cobrador de impostos. E Zaqueu, ele estava atravessando aquela cidade, Jericó. E ali tinha um publicano. Ele era rico. E ele vendia propriedades e ele tinha muitos bens materiais. E ele possuía muitos recursos financeiros, tinha uma condição financeira boa. E ele queria ver quem ia passar por ali. Um homem que chamava muita atenção e ele era Jesus. E ele sabia que Jesus ia passar ali, então ele subiu a um sicômoro, a uma árvore. E ele procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão. A multidão estava ali e ele queria ver Jesus por tudo. E vejamos que uma pessoa com uma estatura pequena, ele tinha uma estatura pequena e era uma altura baixa, e ele foi para ver Jesus. Só que Jesus olha para cima, quando Jesus está passando, ele olha para cima e vê Zaqueu numa árvore. E Jesus fala para Zaqueu: desce depressa, Zaqueu, pois hoje me convém pousar em tua casa. E Zaqueu, mais que depressa, com alegria, ele desce para receber quem? Jesus na sua casa. Então Zaqueu agora ele desce ao sicômoro, aquela árvore, para encontrar com Jesus, porque Jesus ele vai estar ali fazendo uma visita para ele juntamente com os discípulos, e todos iam ver, porque a pergunta é: você está preparado hoje para receber Jesus na sua casa? Jesus ele é bem-vindo na sua casa? E começaram a murmurar, muitos da multidão começaram a murmurar, porque Jesus ele vai entrar na casa de um pecador, de um publicano. Somente Jesus sabe que quando a gente olha para uma pessoa que é pecador, a gente vê a pessoa como ela é, mas Jesus não olha para a pessoa por conta do seu pecado. Jesus olha para a pessoa como um olhar diferenciado. Aquele dali é um ser humano e ele precisa da salvação. E houve salvação na casa de Zaqueu, porque Zaqueu, por mais que ele era um homem pecador, ele recebeu Jesus em sua casa. E na casa de Zaqueu houve salvação. E Zaqueu, ele recebe Jesus com alegria. E para você dar glória, ele também era filho de Abraão e recebe libertação.